nosso encontro, caro aluno da Unidade 2 da disciplina História do Pensamento Econômico. Estamos tratávamos no bloco anterior, na verdade, sobre o utilitarismo e sobre o marginalismo, uma escola de pensamento econômico muito importante. É uma escola de pensamento econômico, por vezes criticada pelo seu distanciamento da filosofia econômica, pelo seu distanciamento do lado mais poético, mais abstrato da relação econômica e das relações sociais, ou da tentativa de se explicar as relações sociais pelo lado da filosofia. Nós estamos aqui mais pelo lado do quantitativismo, estamos mais aqui para o lado da racionalidade econômica oferecida pela matematização, pela certeza dos números. Alguns dizem que tanto o utilitarismo quanto o marginalismo, eles servem para matematizar a sociedade, eles servem para transformar as pessoas em números, o que de certa forma pode ser verdade, Quando eu olho, por exemplo, para o mercado consumidor, ou quando eu olho para o comportamento de consumo por parte deste ou da agente, aquele econômico, a cada tantas pessoas numa população, eu consigo trazer isso aqui, um dado estatístico, e esse dado estatístico me oferece condições de projetar esse dado estatístico para o futuro, projetar comportamento para o futuro, tanto comportamento mercadológico por parte das empresas, quanto comportamento de consumo por parte dos próprios consumidores ou por parte dos agentes econômicos. E com a chegada do marginalismo e do utilitarismo, vem à baila a discussão de que o agente econômico, ele é racional, o agente econômico, ele toma as suas decisões dotados de racionalidade e sempre. Ele sempre está à frente de todas as informações que o mercado lhe oferece, ele utiliza essas informações de uma forma racional, ele interpreta essas informações de uma forma correta e ele sempre toma decisões que são as mais corretas possíveis, dadas as restrições que ele tem. É isso que é trazido com o utilitarismo, é isso que é trazido de discussão para o marginalismo. E ficava para você uma interatividade. Vejamos a resposta para que eu possa comentar. Para os marginalistas, indique a alternativa correta. Alternativa A. A teoria do valor-utilidade explica o pleno emprego sempre? Não. Aqui, para os marginalistas, não existe explicação de uma economia de pleno emprego. A explicação de uma economia de pleno emprego estará para os macroeconomistas, estará para a teoria macroeconômica, estará para aquela teoria preocupada com o padrão de emprego e o padrão de renda de uma sociedade. Aqui no marginalismo, a minha preocupação é: se toda a produção que eu, empresa, fizer, eu vou conseguir vender para ter lucro. E eu, trabalhador, se toda a renda que eu consigo receber, eu vou conseguir gastar essa renda de forma que eu tenha a máxima utilidade possível. Não se tem preocupação social. E falar de pleno emprego é falar de uma preocupação social. É pensar que todos os fatores de produção estejam empregados na economia. Mesmo que a teoria marginalista e a teoria utilitarista olhe para uma economia de equilíbrio, o olhar para a economia de equilíbrio é entre demanda e oferta. Se tudo aquilo que foi produzido vai ser consumido a um dado nível de preço, a uma certa quantidade que deixa todo mundo feliz. Mas não discute a questão do pleno emprego, que isso é uma discussão social, uma discussão de política pública, uma discussão de macroeconomia, não está no âmbito desses pensadores. bem, a teoria do valor-utilidade fundamentou os cálculos maximizadores de lucro? Perfeito. Se não fosse a discussão da utilidade trazida por Bentham, trazida por Jevons, trazida de alguma forma pelo meu, talvez o impregnar da matemática dentro da ciência econômica não teria acontecido a essa época aqui. Talvez aconteceria numa época um pouco mais à frente. Mas como aqueles pensadores lá do liberalismo clássico, eles tinham uma abstração do que vinha a ser a questão da utilidade e eles não conseguiram colocar, vamos dizer assim, uma certa certeza, né, na valoração dessa utilidade, esses autores aqui do marginalismo, eles já trazem essa certeza com o cálculo matemático, por isso que a B ela é correta. Alternativa C. A teoria do valor-trabalho é reconhecida como falha no tempo em que fora desenvolvida? Perfeito. Por quê?
A teoria do valor-trabalho, ela enxerga que o trabalho é o único custo da produção. Tá certo que horas de trabalho, ela se coloca como uma medida invariável de valor, mas eu não posso discutir mais o trabalho como custo de produção quando nós temos a mecanização da produção, a especialização da produção e a produtividade elevada através da mecanização de produção. Os tempos já são outros do que aqueles filosóficos. Alternativa C. O marxismo é mais aplicável à economia do que à economia política clássica? Os utilitaristas, eles nem dizem que o marxismo que há aplicabilidade ao marxismo, nem que há aplicabilidade à economia política clássica. Por quê? Eles avaliam tanto o marxismo quanto a economia política clássica, mas do ponto de vista da ideologia da construção teórica e abstrata de uma ciência do que efetivamente uma ciência prática como eles estão desenvolvendo o seu olhar. E a alternativa E, sua teoria somente pode ser aplicada no tempo em que a desenvolveu? Não. A teoria dos marginalistas, ela passou a ser aplicada desde quando ela foi desenvolvida e ela está ainda impregnada, né, nos tempos modernos, na evolução da ciência. Tanto é que a discussão da escola austríaca, da teoria austríaca como um novo pensamento econômico, tem a sua raiz no utilitarismo e tem a sua raiz no marginalismo. E isso está impregnando, inclusive, políticas públicas da atualidade. E nós temos uma outra escola de pensamento econômico deslocada do marginalismo e do utilitarismo, né? E como eu estou fazendo uma cronologia, eu estou apresentando as escolas quando elas apareceram. E o imperialismo, ele apareceu como um braço do marxismo, né? As teorias marxistas ficaram ali, no pensamento marxista da oposição capital-trabalho, e os imperialistas vão discutir a importância da acumulação de capital para fora dos domínios de uma economia capitalista, mas sim na exploração de algumas áreas que ainda não estão sob os domínios capitalistas. E os imperialistas, eles nos ajudam a entender por que aconteceram as guerras mundiais, né? Por que aconteceu a Primeira Guerra Mundial, por que aconteceu a Segunda Guerra Mundial. Nada mais aconteceu por busca de mercado, por busca de tornar um território que não está sobre o meu domínio em meu domínio. Essa é a prática imperialista. E os imperialistas, eles surgem primeiro com o Hobson, John Hobson. Sua principal obra, Imperialismo, um Estudo, de 1902. Veja que é bem contemporâneo, está mais próximo dos nossos dias. Ele traz uma visão progressista e influenciada pelo Marx sobre o capital e a evolução do sistema capitalista de produção. E a falta de demanda interna gera necessidade de abertura de mercados. Ou seja, quanto mais uma economia ela se especializa na produção de uma mercadoria, e quanto mais essa economia ela se mecaniza, aumenta o volume de produção e o mercado interno não consegue absorver toda essa produção. Para que os lucros capitalistas não caiam e para que as economias elas não voltem para trás, diminuindo o seu potencial produtivo, o que acontece? O reforço da produção ele é favorecido, o crescimento dessa produção ela é favorecida. Agora, parte dessa produção vai dar atendimento à economia interna e parte dessa produção vai dar atendimento ao mercado internacional. Então começa aqui um fluxo de exportações de mercadorias causando dependência econômica para aquele país que vai ser o recebedor dessa produção, que vai receber essa produção. Então eu estou influenciando um modo de consumo, eu estou influenciando uma cultura, eu estou influenciando uma política, eu estou influenciando costumes de uma outra sociedade que sem essa prática imperialista esse costume não seria afetado. Então é justamente o que está dito aqui, ó. A falta de demanda interna gera necessidade de abertura de mercados. Abertura de mercado para quê? Expandir território.
Como é que eu consigo expandir território se o meu espaço territorial ele é limitado? Se o espaço territorial do meu país ele é limitado? Ora, eu vou expandir território utilizando o espaço territorial alheio. Como é que eu vou usar o espaço territorial alheio? Pode ser por exportação da produção, pode ser por instalação de uma subsidiária ou de uma filial da minha empresa naquele local. Aqui já começa a aparecer a maior expressão das empresas multinacionais como evolução do sistema capitalista de produção em termos territoriais. E a definição do imperialismo para Robson, o que é? A luta pela dominação política e econômica de regiões povoadas por raças que sejam entendidas como inferiores. Então, se você pensar, por exemplo, nos conflitos econômicos, nos conflitos políticos, nos conflitos culturais, nos conflitos religiosos que ainda acontecem no mundo contemporâneo, esses conflitos já estão explicados aqui, com os teóricos do imperialismo. Qual é a principal motivação do imperialista? A acumulação de capital. E a importância para investimentos empresariais e as instituições financeiras ajudando esses investimentos empresariais. Outro expoente do imperialismo é a Rosa Luxemburgo, ou Rosa Luxemburg. Alguns autores colocam como Rosa Luxemburg, sem usar o O no final, ou Rosa Luxemburgo, os dois estão corretos em termos de uso. Sua principal obra, A Acumulação de Capital, 1913. Ela é seguidora do marxismo. Para ela, qual é a definição do imperialismo? Expressão política do processo de acumulação de capital, de sua luta para conquistar regiões não capitalistas que não se encontrem dominadas. Ela coloca a expressão da política, ela coloca a expressão do uso da força, ela coloca a expressão do uso da dominação econômica de outros territórios para que a acumulação de capital ela possa surgir. O livro da Rosa Luxemburgo, chamado Acumulação de Capital, ele é muito interessante. Ela apresenta de uma outra forma o sistema de reprodução ampliada do capital do que foi apresentado pelo Marx, e ela coloca, a questão da dominação política, do uso da força de regiões que não estão ainda dominadas pelo sistema capitalista de produção. No sentido de buscar o quê? A realização da mais-valia como condição necessária a acumulação. O que ela entende por produção? É um meio para a acumulação de capital. E na esfera da economia interna, existe a diminuição das possibilidades lucrativas. Então, no âmbito de uma economia doméstica, vão diminuindo as opções de lucro crescente e eu tenho que buscar, então, esse lucro crescente fora da minha economia doméstica, expandindo também território. Outro expoente do imperialismo, Vladimir Lenin. Ele é russo, sua principal obra, Imperialismo, o mais avançado estágio do capitalismo, de 1916. Ele dá uma importância fundamental ao capital financeiro. Aqui ele já vai discutir os bancos, aqui ele já vai discutir a intermediação financeira como facilitadora do intercâmbio de produção, como facilitadora do intercâmbio de comércio, os bancos como facilitador da acumulação de capital através da oferta de crédito, através da possibilidade da poupança via taxa de juros e empréstimo também via taxa de juros, corroborando os investimentos empresariais para aumentar o reforço da produção também para a exportação. Quem são os bancos? Guardiões dos interesses capitalistas. Então, a atividade financeira, a atividade bancária já está discutida aqui desde 1916 com o Lenin. E qual é a fé imperialista? O domínio do capital financeiro sobre o capital produtivo. As finanças guardam uma importância muito maior do que o lado da produção. Então, para esse autor, o lado financeiro da economia é muito mais importante do que o lado produtivo.
Outro expoente do imperialismo, Paul Marlor Suisse, americano, sua principal obra, Teoria do Desenvolvimento Capitalista, de 1942. Ele faz uma análise da lei de tendência ao declínio da taxa de lucro e as suas contratendências. Ele resgata o marxismo para explicar a lei de tendência ao declínio da taxa de lucro e como que os capitalistas conseguem converter essa lei em algo que seja produtivo, né? Quando os capitalistas percebem que o lucro está declinando, eles buscam novos mercados e na busca de novos mercados eles fazem com que esse lucro ele possa voltar a ser crescente novamente. É com o Suisse e com o Marx que a gente consegue explicar a globalização econômica, a expressividade que a abertura de mercados oferece para a acumulação de capital e para a exuberância que o capital, tanto produtivo quanto financeiro, tomou durante todo o século XX e o século XXI. E outro desenvolvimento teórico dentro da ciência econômica é a economia do bem-estar, trazido aqui por Vilfredo Pareto. Ele é italiano, sua principal obra, Manual de Economia Política, de 1906. Ele retoma o equilíbrio geral, que foi explicado por Val Haas. Ele faz uma análise do agente econômico racional, maximizador da sua utilidade pelas escolhas que faz, e ele vai influenciar um pouco o estudo da economia da gestão pública, né? De que forma que a gestão pública ela é efetuada para trazer bem-estar para a sociedade. E passamos aqui à última interatividade do nosso encontro. Para os imperialistas, indique a alternativa correta. Alternativa A. Sua fundamentação teórica são os liberais clássicos. B. A análise do capitalismo é válida somente no âmbito de uma economia interna. C. A expansão de mercados é a solução para a não destruição do sistema capitalista. D. O consumo dos empresários é mais importante do que dos trabalhadores para a evolução do capitalismo. E. Fundamenta-se na teoria do valor-utilidade. Vejamos a resposta. Alternativa C. A expansão dos mercados é a solução para a não destruição do sistema capitalista. Eu encerro aqui a unidade 2 da nossa disciplina. Até uma próxima oportunidade.